Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à nossa minissérie sobre o tabagismo e a Covid-19. Hoje vamos falar sobre o isolamento social. Qual é a relação do isolamento social com o tabagismo? Alguns podem estar se fazendo essa pergunta, pois o que tem a ver um tabagismo com o isolamento? Diante de estudos, percebeu-se que indivíduos submetidos ao isolamento social são mais suscetíveis a apresentar transtorno de saúde mental, devido à privação e à contenção social, com sintomas de sofrimento psíquico, principalmente os que estão relacionados ao estresse, ansiedade e depressão. Estudos mostraram que esses sintomas sofreram um impacto maior na pandemia, onde teve um aumento na frequência de ansiedade, estresse e depressão associados ao medo da infecção pelo vírus. Tendo em vista que os fumantes tendem a recorrer ao tabagismo para lidar com o estresse, é importante considerar que todo esse cenário de confinamento, preocupação e incertezas durante a pandemia podem reforçar ainda mais a dependência da nicotina e contribuir para que fumantes fumem em número maior de cigarro em seus domicílios, aumentando ainda mais a exposição de seus familiares à fumaça ambiental do tabaco e das suas consequências, incluindo as relacionadas à transmissão da Covid-19. Um estudo realizado na China com 6.416 pessoas sobre as mudanças do comportamento durante o isolamento devido à Covid-19 mostrou que 25% dos indivíduos ex-fumantes que responderam ao questionário online relataram ter tido uma recaída e voltado a fumar. Além disso, 20% da população de fumantes pesquisada revelaram ter aumentado a frequência ou a quantidade de cigarros consumidos. Cerca de 2% de não fumantes antes da pandemia começaram a fumar após a pandemia. Por outro lado, 8,4% de fumantes antes da pandemia relataram ter parado de fumar, uma fração bem menor quando comparada à quantidade de fumantes em indivíduos que tiveram recaída ou iniciaram a fumar, ou também aos que aumentaram a exposição durante a pandemia. O tabagismo pode aumentar o risco da transmissão da Covid-19? Sim, além dos riscos de complicações da Covid entre os fumantes, o ato de fumar em si pode aumentar o risco da transmissão dessa infecção, pois ela envolve constante contato dos dedos e com os lábios. Caso as mãos tenham entrado em contato com alguma superfície infectada ou incluindo o próprio cigarro. Da mesma forma, o uso de outros produtos para fumar, que envolve compartilhamento de bocais para inalar a fumaça, como, por exemplo, o cachimbo e o narguilé, onde podem também facilitar a transmissão do coronavírus entre seus usuários e para a comunidade. O coronavírus se dissemina por meio de aerosóis nos quais podem permanecer viáveis por até 3 horas. E já conhecida a relação entre as infecções respiratórias sazonais e níveis de poluição atmosférica, levaram à hipótese de que poluentes ambientais possam promover uma maior permanência de partículas do novo coronavírus no ar, ocasionando ainda assim a sua difusão indireta, além da transmissão direta, ou seja, de pessoa para pessoa. Sob essa perspectiva, é plausível que o risco de transmissão do coronavírus se aplique também aos fumantes passivos, ou seja, aos que respiram a fumaça do ambiente do tabaco. Veremos um pouco mais sobre os fumantes passivos no próximo vídeo. Lembra da nossa pergunta do início do vídeo? Qual a relação do isolamento social com o tabagismo?
Já falamos sobre os sintomas que pode causar em uma pessoa em estado de isolamento, pessoas que não faziam uso do tabaco, que começaram a fazer, e das que já haviam abandonado o vício e voltou a fumar. Podemos associar também o isolamento com o tabagismo, onde a pessoa que já tem o hábito de fumar ou passou a fazer o uso do tabaco tende a quebrar o isolamento com uma frequência maior, pois precisa sair de casa para comprar o cigarro, ou aquelas pessoas que saem do isolamento para fazer o uso do narguilé, em conveniências ou grupos de pessoas. Quais os benefícios da redução do tabagismo no enfrentamento da Covid-19? Estudos mostram que o nível de expressão de ACE2, que é a proteína presente em nosso organismo, que facilita a entrada do vírus, nas células tornam os fumantes mais vulneráveis à infecção pela Covid-19. Esse nível de expressão da proteína tende a se normalizar entre ex-fumantes. Além disso, a interrupção do fumo melhora substantivamente outros aspectos fisiopatológicos decorrentes do tabagismo, que podem agravar as complicações da Covid-19. A hipoxia decorrente da intoxicação crônica por CO2, ou seja, a falta ou a diminuição de oxigenação nos tecidos do corpo, ela tende a desaparecer depois das primeiras 8 horas de abstinência contínua. Após um dia sem fumar, observa-se também a recuperação da disfunção do endotélio dos vasos e, depois de 2 semanas de abstinência, a normalização da agregação plaquetária e do nível de fibrogênio no sangue, o que, por sua vez, reduz os riscos de eventos cardíacos entre fumantes. Por hoje é só. Fique atentos aos próximos episódios aqui no canal do Mood. Até o próximo! Tchau!